E aí, a partir daquele dia, toda vez que eu atendia um cliente, a minha secretária fingia que ia ao banco ou que ia em qualquer lugar para fechar o escritório. Me sinto realizada hoje. Depois de 12 anos, eu posso dizer que eu sou realizada. Mas a minha realização não me dá o direito de eu me acomodar. Do meu jeito, eu conseguia prover o meu escritório independente de um fixo. Em 2009 comecei a advogar, trabalhava nas empresas e montei um escritório bem pequeno. Me lembro que meu escritório, como eu só tinha um ar-condicionado, eu tive que dividir com aquelas paredes falsas de gesso. E aí a minha secretária, que até hoje está comigo, a Suzana, ficava na recepção e eu, dividida pela parede de gesso, ficava no outro lado. E até sofri uma crítica, porque uma vez eu fui atender um cliente e ele me alertou, né, uma crítica construtiva de que não se sentia tão confortável, sabendo que a minha secretária também estava ouvindo, né? E aí, a partir daquele dia, toda vez que eu atendia um cliente, a minha secretária fingia que ia ao banco ou que ia em qualquer lugar para fechar o escritório. Porque realmente, por um lado, ele tinha razão. E acho que, como toda profissão, gente, a advocacia em si, ela é muito difícil. Muito difícil. É uma área onde você não tem uma renda mensal de prontidão. Então, mesmo eu tendo uma família que me apoiou, meu pai na época me apoiou, e eu tinha esse fixo das empresas, foi a forma que ele achou também de me apoiar, tinha meses que não entrava nada. Meses não, muitos meses que não entrava nada. E quando a gente é jovem, a gente tem muito medo de precificar o teu intelecto. Tipo, será se eu cobrar isso de uma pessoa, ele vai achar que aquele preço está à altura do meu conhecimento? Então é muito difícil precificar, muito difícil. Mas fui. Uma vez eu me lembro que uma pessoa falou para mim que a advocacia era como uma roda d'água. A gente tem que ir devagarzinho até uma hora ela chegar e vai rodar, a correnteza vai vir forte, ela vai rodar por conta própria. E assim foi. Foi o meu início. Mulher, nova, 21 anos. E então a gente também... Eu sofri muito preconceito. Mas nunca desanimei. Eu tinha aquela opção e tinha que seguir. Uma vez eu fiquei brincando com meu pai que eu não tinha nem a opção de desistir, porque eu via toda a perspectiva que a minha família colocou em mim, né? Meu irmão seguiu a área médica, então somos só 2 filhos. E então eu tinha que advogar. E aí, com o tempo, a gente vai se apaixonando, né? A gente vai aprendendo. Eu brinco que a gente não sai advogado da empresa. Da empresa não, da faculdade, desculpa. Mesmo como no meu caso, que eu já tinha a OAB. A gente se torna advogado. A cada cliente, a cada crítica, como esse cliente que eu atendi, ele disse que não se sentia confortável porque eu só podia pagar um cômodo, né? Para ter o escritório. A cada deferimento, indeferimento de algo que você... né, pede ao juiz como despacho. Então, assim, a advocacia ela tem que ser construída. E eu acho que o empreendedorismo é isso, é você correr risco. Vamos falhar? Acho que todo mundo falha. E por que não falhar? Gente, o que eu aprendi com o meu fracasso não se compara toda vez que eu fracassei o que eu aprendi daquilo, né? E o que difere é justamente isso, é a coragem de arriscar a falhar. Então, assim, eu penso dessa forma. Direito é difícil, como qualquer outra profissão. Mas você só se destaca se você correr o risco. Se você ficar naquela coisa confortável, eu acho que você não vai conseguir se destacar, né? Então, o meu início foi muito difícil, como toda profissão. E depois de 12 anos que eu já sou advogada, a gente... percebe que valeu a pena correr o risco e arriscar, né? Porque acho que se eu tivesse ficado só nas empresas do meu pai, eu não seria a Samara de hoje, né? Eu fico brincando que hoje em dia eu trabalho num setor totalmente também paralelo, que é o setor público.
mesmo tendo toda a parte da empresa do meu pai, que eu ainda continuo sendo a diretora jurídica, tenho meus escritórios com meus sócios, mas eu fui em busca justamente de me tirar da zona de conforto. Eu fui para o setor público e amo o setor público, porque lá é mais um campo que eu exploro do direito e que me faz sair do conforto, né? Então, assim, eu acho que empreender é isso, sabe? Eu acho que as pessoas, às vezes, é fácil você comprar uma ideia pronta. É muito fácil. Agora, saber que ela vai dar certo, pode dar. Eu acho que pode até dar. Só que não sei se tu vai sentir, tu não vai ter aquela identidade contigo, sabe? Felicidade. Eu fico brincando que o escritório de advocacia, ela tem que ter o teu ideal dos advogados que ali trabalham. Então, se você entrar no meu escritório, a minha equipe tem muita minha cara. Então, assim, meu cliente não vai ver só eu dentro da sala, da minha sala, entre quatro paredes. Ele já vai me encontrar tomando café lá na recepção, conversando com o cliente dos meus colegas. Porque eu sou assim. Eu brinco até que, conversando com outras colegas, que eu sou uma advogada um pouco informal. Porque a formalidade já está inerente à minha profissão, né? Só que eu tento de todas as formas quebrar essa formalidade. Então, desde o tempo que eu fico muito na recepção do escritório conversando, quando eu não tenho nada para fazer, eu tento conhecer o meu cliente, às vezes eu sofro junto com o meu cliente, né? Eu crio uma relação, para muitos até errada, eu não acho errada porque é de mim, até extrajurídica, né? Fora do meu escritório. E eu acho que esse é o meu diferencial, é a leveza, né? Padrões, todo mundo tem, acho que todo mundo tá cansado também de só ficar entre padrões, né? Entre julgamentos, entre o que é certo, o que é errado. Então eu acho que o empreendedorismo para mim tem muito a ver com a minha identidade. E eu sou disso, eu sou de arriscar. Eu adoro arriscar. Então essa transição de sair do confortável para ir para algo imprevisível é muito da Samra. E eu acho que a Vale Advocacia tem muito a Samra nisso. Dessa coisa de arriscar, de ter a minha identidade e de trazer a leveza. Que por mais que a área jurídica seja dogmática, cheia de padrões, não custa nada um advogado ser leve, brincalhão, né? E acima de tudo, transparecer o que realmente ele é. Né? Então eu acho que isso pra mim que é o empreendedorismo. Eu acho que é você sair da zona de conforto, arriscar, não ter medo de falhar. E sabe o que é interessante? Que eu nunca vi nenhuma mulher não ser forte. Isso é fato. Então assim, às vezes nós mulheres só precisamos acreditar na gente mesma. Só basta isso. Custe o que custar. Que com certeza a coragem vem, porque já é da gente. A gente veio no mundo já pra prover, né? A gente não vem no mundo para trazer os filhos, né? Então, assim, o empreendedorismo da mulher é isso. É a mulher sair da zona de conforto, cada vez mais buscar o que realmente acredita, os ideais, porque o mundo tá mostrando pra gente que a gente vai dominar ele. Isso é verdade, confia. As mulheres vão dominar o mundo, se já não dominam. A gente só tem que ter cuidado um pouco com as críticas, porque, por um lado, também o mundo ele é um pouco cruel quando se trata de mulher. Mas é isso daí, a gente não dá tanta importância, não. Porque, no fundo, mulher, quando tem uma opinião, vai até o final. Então, é isso. Acho que o mais interessante é isso. O que eu falaria para as meninas, né, para as mulheres que estariam entrando no ramo do empreendedorismo, na área jurídica, é que confia em você. Não se limite a padrões. A gente vai ser julgada? Vai. Ah, aquela dali é advogada? Nossa, novinha. Deve nem. E pelo contrário. Né? Acho que quanto mais a gente nova entra no mercado, mais a gente tem chances de evoluir, de crescer, né? De aprender com os erros, com os acertos. Olha, como eu comecei pegando um cargo em uma empresa familiar, para mim não é só
o maior encargo, né? Isso não é só o maior encargo que eu tenho, mas é você todo dia ter que provar para a sua família que você é competente. Eu acho que isso, para mim, e ainda continua sendo um dos grandes desafios. Na parte do meu escritório, uma das grandes dificuldades, como eu falei para você, que eu senti no início da minha carreira, foi a precificação. Como na área do direito você está prestando um serviço, você está vendendo o seu intelecto, isso na advocacia é muito difícil. Você tem uma pessoa que na sua frente acha que você não merece aquele valor, às vezes te distrata ou às vezes sai falando de você por trás. Então, assim, na minha área, um dos grandes desafios que a gente tem é a sua valorização. E isso demora muito para o advogado achar, sabe? Achar o time. E quem sabe até não se importar quando a pessoa não volta lá no teu escritório e fecha o teu contrato, né? Não fecha aquele contrato por você. Isso demora muito e eu acho que é isso um dos grandes motivos que muitas pessoas desistem da área do direito. É a frustração do mercado, que o mercado te impõe nessa situação da pessoa olhar pra ti, é você, cara. Ele vai olhar pra ti e dizer assim, acho caro. Ele vai sair dali na tua porta e vai falar de ti, sabe? Porque a tua oferta é humana. É você, não é um produto, né? O seu produto é você mesmo. Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios. Aconteceu uma vez, muitas das vezes, como eu trabalho na área empresarial, às vezes a empresa me contrata, mas sempre vem um preposto falar comigo, um gerente, né? O gerente do gerente, master, vai lá falar com o advogado. Só que a empresa já me contratou. Então ele vai ter que me engolir. E eu já escutei uma ou duas vezes de que depois que eu consegui atingir o objetivo, o gerente todo, né, chegava, olhava que eu era novinha e tal, mulher, se pesava muito. Não acreditava que ela ia conseguir. Já escutei isso muito. Até os que me contratavam falavam, não, meu gerente tá todo lá sem graça porque você conseguiu. Então, assim, é triste saber que a gente ainda sofre... Hoje não, mas no início eu sofri muito disso. Ela conseguiu? Não apostava tanto nela. Entendeu? E é muito engraçado porque nessas horas a gente se sente... sei lá, eu nem sei dizer o que a gente se sente como mulher, sabe? Porque eu não sei qual é a capacidade das pessoas pensarem que a mulher, ela tem que ser menos... né? A capacidade dela é menor que a de um homem, sabe? E isso, imagina, 10 anos atrás, como não era. Hoje mudou muito. Nossa, hoje mudou demais. Hoje mudou demais. Mas 10 anos atrás, ainda estava iniciando. Pra você ter noção, eu cheguei aqui em Balsas em 2009, eu nunca me esqueço. Eu e mais uma colega, nós éramos as únicas advogadas novas que tinha na subseção da ordem, na OAB, aqui de Balsas. O resto era tudo veterano. Tinha a Verícia e a doutora Eucrísia antes da gente. E acho que não tinha também a Paulina. Tipo assim, era coisa de 5 advogadas novas. O resto eram pessoas que já estavam lá, no mínimo 5 anos. Menos que isso não tinha. E então a gente tinha todo aquele peso, sabe? E aqui eu quero estender, assim, a doutora Ana Cecília, nossa, uma das primeiras advogadas de Balsas, com maior humanidade, ela nos acolheu, sabe? Então, foi muito bom essa coisa, assim, de saber que a gente tinha pessoas que apoiavam. Porque uma coisa eu escutei, a gente nunca sabe tudo. E não precisa a gente saber tudo. A gente precisa estar rodeado de pessoas que sabem e você ter a humildade de perguntar aquilo que você não sabe. Então, isso para mim foi muito importante. Quando eu iniciei, eu não tinha uma base jurídica, nem familiares na área de direito, nem tios, sabe? Então eu comecei muito nova e tive um apoio bacana dessas pessoas que eu digo que basta de ter pessoas que nos cercam, que sabem e estão dispostos a compartilhar do conhecimento. E isso foi humildade, a gente pergunta uma coisa, pergunta outra, a gente vai aprendendo, né? Como eu falei, com cada cliente, com cada caso, levanta, cai, levanta.
Olha, uma das coisas que foi o divisor de águas, né, na minha vida profissional foi quando eu vi que o meu escritório, ele podia andar sozinho, independente das empresas que eu era contratada, da parte da família. Nossa, isso pra mim foi fundamental. Tipo, meu pai fica brincando que eu quis fazer, eu senti isso porque eu queria me revoltar e dizer assim, vão, né? Vão curtir a vida de vocês, que agora eu não preciso mais só daquele meu fixo das empresas. Mas na verdade não foi isso. Foi porque só a Sâmara tava conseguindo aquilo. Tipo, não era a Sâmara, filha do meu pai, sabe? Era a Sâmara. A Sâmara tinha condição de prover o escritório dela sozinha. Os clientes da Sâmara conseguiu, né, manter o escritório dela independente de qualquer fixo que ela vinha a ter. Então, a partir daquele momento que eu percebi isso, nossa, pra mim foi muito gratificante. E sabe o que é engraçado? Porque eu sempre levei a advocacia na leveza. Quem me conhece sabe que eu sou muito de sorrir, eu falo demais, eu fico brincando que eu até tenho uma resistência para me andar muito formalmente como uma advogada. Foi aquele momento assim, opa, a Sâmara, somente Sâmara, conseguiu, né, hoje ter uma estabilidade financeira. E não foi fácil. Não foi fácil. Arrisquei muito, como eu falei, né, do empreendedorismo, arrisquei demais. Às vezes me coloquei em lugares que muitas pessoas nem imaginavam que eu precisaria estar naquele lugar, né? Mas eu sempre fui muito de correr atrás das minhas coisas, assim. Na minha família dizem que eu sou muito opiniosa. Até quase me deram um título de ovelha negra. Mas não encaixou o de ovelha negra. Porque justamente, graças a Deus, tudo foi favorável, né? Se não tivesse sido favorável, o título tinha lá, ó, pegado bem. Mas não. Mas assim, eu sempre fui de querer mais, sabe? Tipo, de querer mais. E isso tem muito a ver também com a minha família. Por mais que isso pra mim foi um dos momentos que rompeu, de eu me sentir independente a eles, mas minha família sempre disse que a gente é o que a gente tem naquele momento. A gente não pode contar com nada do que não é nosso. Então eu sempre tive essa coisa, sabe? De correr atrás do que é meu, de ter a minha independência, e de fazer valer mesmo isso. E meu escritório, uma hora ele vai ter que viver sozinho, ele tem que seguir a vida dele, porque o escritório de advocacia é como uma empresa, é como qualquer outra empresa, né? Às vezes muito erro das pessoas que entram nessa área e se frustram, é pensar que o escritório de advocacia, ele não é uma empresa, mas ele é uma empresa. Ele vai ter que chegar a um ponto que ele vai ter que andar sozinho, senão fecha. Se for pra tu tá tirando uma renda extra tua pra colocar naquilo por status, por medo de fechar as portas, então fecha logo, né? Não gasta tuas energias ali, que ali também não vai dar. Então, assim, uma das coisas melhores na minha vida foi quando eu consegui. Hoje, a Vara Advocacia, ela anda sozinha, com as pernas dela. Então, esse foi uma das coisas melhores que aconteceram pra mim, foi um divisor de águas. A sensação de tirar seu peso? Nossa, um peso, tirar um peso, quebrar muitos julgamentos, né? E a gente enterrar os julgamentos que muitos fizeram, isso é bom demais. Mas não pensando que talvez as pessoas não tinham direito de julgar. Eu acho que se a gente tá hoje em dia aí, a gente também tem que saber lidar com os julgamentos, né? Se você não quer julgamentos, então você não vai entrar no mercado, você fica em casa. E eu acho que até em casa você vai ser julgada também. Mas eu dominaria que esse foi uma das coisas melhores da minha vida. Foi quando eu vi que meu escritório, ele andou sozinho. Como ele anda sozinho. Esse foi uma das coisas melhores. Meu Deus, olha, teve de tudo. Já tive maior vergonha. O salto foi o de menos. Uma vez foi a saia mesmo que rasgou e eu disse, meu Deus do céu, e aí eu me lembro que... Rasgou onde?
rasgou bem na fenda, só que era aquela saia de lápis na fenda atrás, não era aquela antigamente. Ah, detalhe, antigamente não tinha fenda muito na perna para advogados. O máximo que a gente tinha direito era uma saia lápis com a fenda atrás, para pelo menos acho que eles deixavam ali de consolo pra gente conseguir pelo menos entrar no carro. Só pode, aquelas fendas bem curtinhas atrás, o resto tudo aqui era fechado. E aí uma das vezes, nossa, partiu mesmo. Só que não chegou a atingir a poupança, mas já teve várias situações engraçadas. Eu tava fazendo uma audiência no juizado. Só que, graças a Deus, o juiz da época era muito colega da gente, assim, super gente boa. E eu, na hora, falei... Eu sempre fui muito assim, meu Deus, eu falo demais. E na hora eu falei, nossa, rasguei a saia. E aí ele sorriu e te levou na brincadeira. Eu peguei um papel A4, botei atrás e fui pro carro. Meti aqui e fui. Tipo assim... Gente, eu acho que foi o tempo de pensar que advogado tem que ser aquele carrancudo, né? Cheio de poses. Não, gente. Eu era uma pessoa normal. Tipo, não sei quem, acho que eu escutei de uma colega. Nossa, e tu ainda disse pro doutor? E eu disse, nossa, eu disse, porque eu tinha que pegar a folha que estava na mão dele, porque não tinha onde eu pegar essa folha pra sair com ela atrás. E ele, super cordial, doutora, isso é natural. Pegue. Aí me deu e eu saí com a folha. Nossa, gente, ficou quase tudo de fora, você não tem noção, não. E não era a perna, era lá, né? Era lá atrás. Aí pra tu andar com a folha aqui atrás. Não, nisso que eu falei, o que eu pensei? Fui bem esperta. Se eu sair fingindo pra ninguém ver, vai ser pior o povo fuscar de mim. Eu fui logo, alertei o juizado todo que minha saia tinha rasgado. Do meio pro fim, estavam pras mulheres tudo se reunir atrás de mim e me carregar. Tipo assim, se solidarizando com a minha situação, sabe? Porque eu sou muito assim. Então, quer saber? Se eu ficar... Todo mundo vai ficar... Não, alertei logo. Se minha gente, pelo amor de Deus, me acode aqui, que o negócio aqui rasgou. E aí fui saindo, e as meninas, o que foi, doutora? Moço, rasgou. O que foi, doutora? Rasgou. E as meninas, kkk, bora, doutora, bora, todo mundo atrás. Aí até foram duas, me acompanharam até o carro. E bola pra frente. E aí, de meio pro fim, eu entrava no juizado assim, não, dessa vez eu vim de calça. Dessa vez não rasga mais, não. E aí fui levando na brincadeira, e eu acho que é isso que importa. É ser leve. Eu sou Samara Weiler e eu faço acontecer.